Boa tarde, pessoal. Vamos para mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Agora, nesse finzinho de agosto, já quase indo para o mês de setembro, eu tenho um motivo muito especial para tratar aqui com vocês. Estamos fazendo um ano do programa Proseando sobre Moda. Então, é motivo de muita alegria para mim estar aqui e vocês aí sempre acompanhando, sempre inspirando o nosso programa. Hoje eu vou trazer um tema muito bacana sobre moda e decoração, pessoal. Vocês vão entender tudo sobre essa ligação que existe entre esses dois temas importantíssimos. E a gente vai dar um recorte aqui especial no programa de hoje, até em comemoração a esse um ano de programa Proseando sobre Moda. Nós vamos trazer aqui um recorte da minha ida à exposição da Casa Cor 2025. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas impressões minhas sobre o evento e muitas imagens que eu selecionei do evento com detalhes marcantes sobre acessórios que vestem a sua casa. Então, como os acessórios também podem virar itens de decoração e vestir a sua casa. Não é muito interessante, gente? Então, por isso, hoje a gente vai falar desses dois campos super amplos que se interligam e que fazem muito sucesso quando caminham juntos. Moda e decoração, na verdade, sempre caminharam lado a lado. São áreas que lançam tendências, formam opiniões, ditam comportamentos, influenciam estéticas, encantam pela beleza de formas, cores e texturas em roupas e ambientes, além de mostrar a infinita criatividade de estilistas, designers e arquitetos. Pessoal, todo esse pessoal que atua tanto em uma como outra área são verdadeiros artistas, cada um na sua especialidade, mas são todos ligados ao belo, à estética, à beleza, são artistas por natureza. Gente, antes havia eventos em que apareciam separadamente, até começarem a surgir mais eventos unindo esses ambos segmentos, como, por exemplo, a primeira mostra D&D Fashion Design em 2022, que trouxe 40 profissionais da moda e da decoração juntos para criar uma roupa e um objeto mobiliário a partir do mesmo tecido. Olha que desafio interessante. Essa mostra foi lá naquele finalzinho de pandemia, quando ali já ainda estava ali naquela coisa de isolamento, já quase terminando, mas surgiu-se essa necessidade de mostrar ambas essas áreas caminhando juntas. Vale destacar a fala trazida pelo diretor-geral da D&D Shopping na época, era o senhor Ângelo Derenzi, sobre a fusão dessas duas áreas. A união entre a forma de morar e de se vestir valoriza a união perfeita entre arte, arquitetura, moda e decoração. Sempre estiveram juntas, mas a cada dia que passa, essa interseção aumenta. E é verdade, né, pessoal? Olha quantos exemplos que a gente vai poder citar aqui. Por exemplo, as próprias fast fashions enormes, como Riachuelo, e outras, possuem uma área dedicada só à decoração, como por exemplo a Casa Riachuelo. Quem nunca viu aí nos shopping centers, né, espalhados por aí, itens de decoração, então você pode ir a Riachuelo e comprar tanto roupas como objetos para a sua casa. Gente, então, a partir de então, esse caso de amor só aumentou. Várias marcas tradicionais do mundo da moda estão migrando para o decor e criando diferenciais com estampas e padrões em móveis, acessórios, velas, objetos e até louças. E existem pessoas que fazem coleções, né, gente, de louças, pratos, uma infinidade de itens decorativos que também são colecionáveis. Enfim, os estilistas adoram ver as suas marcas também na capa, na casa das pessoas, provando que decoração anda colada com a arquitetura, ampliando ainda mais o raio de ação do mundo da moda. Gente, para vocês verem como a moda é ampla, né? Ela abraça aí outros universos, ela passeia e caminha por outros universos e faz essa interseção, essa união bonita, criando ainda mais arte. A simbiose entre a moda e a decoração está no fato de que tudo é uma questão de estilo. O jeito de ser, que se reflete na escolha das roupas,
também aparece na decisão dos móveis e nas cores que vão compor a casa. Decor é a forma de vestir os ambientes, que sempre devem estar em acordo com a proposta de vida ou de trabalho de uma determinada pessoa. Não é à toa que essas grandes empresas de análise de tendências, como por exemplo a WGSN e a Pantone, influenciam ambos os setores. Elas ditam tendências, né, gente? Então é por isso que é tão importante seguir, né, o que essas orientações tendem a nos dizer. A pandemia, como eu dizia ali, que teve o primeiro grande evento do Shopping D&D, numa mostra de moda e decoração, então por que que aconteceu ali naquele ano de 2022, quando estava ali, encerrando esse ciclo pandêmico? Vale destacar que a pandemia, ela colaborou justamente com o aumento desse diálogo entre moda e decoração. Por quê, gente? Porque a necessidade do distanciamento social, a adoção em massa do home office e a busca por soluções eficientes contra o coronavírus mudaram a relação com a casa. Então, com o fato de se ficar no lar por muito mais tempo, algumas pessoas se desconectaram do estilo, outras se recriaram e outras ainda estão em busca do guarda-roupa perdido. Poucas estão passando ilesas, e o mesmo se pode dizer da decoração. Então, como a gente foi obrigado a ficar mais tempo em casa, então a gente também precisou dar um olhar mais atento para o que estava dentro da nossa casa. Então, se aquela decoração correspondia ao nosso estilo, se ela trazia mais conforto, mais identidade, então foi lançado um olhar mais atento para essas itens de decoração dos lares, né, gente? Hoje há um forte sentimento de segurança ao ficar em casa, hoje até por uma questão de segurança, naquela época por questão de saúde. Mas agora, gente, o lar se tornou até uma forma de um bunker, né? Um local seguro. Então é por isso que ele precisa ser funcional, confortável e ter a nossa cara, além de tudo. Pois você vai passar muitas horas ali, até porque muito dos hábitos se mudou por a questão do home office, né, gente? Então, tantas marcas, por essa razão, estão levando para a decoração as coleções de moda, criando ambientes cada vez mais personalizados e alinhados com os novos hábitos de consumo. Gigantes do mundo da moda, como eu citava aqui para vocês, eu dei o exemplo da Casa Riachuelo, sempre estiveram de olho no nicho decor e há anos uniram moda e decoração. Como as tendências, pessoal, da passarela influenciam os interiores? Primeiro lugar, pelas cores e paletas. Uma das maneiras mais visíveis em que a moda influencia a decoração é através das cores, gente. As cores escolhidas pelos designers de moda para as coleções sazonais muitas vezes se tornam populares em objetos de decoração, tintas de parede e tecidos. Por exemplo, se a Pantone elege uma cor do ano, é comum vê-la tanto nas passarelas quanto nos interiores bem decorados. Então, tons vibrantes de uma coleção primavera-verão podem inspirar um ambiente mais alegre e mais leve, enquanto as cores mais escuras e terrosas de uma coleção de outono e inverno trazem uma sensação de aconchego e de elegância. Outra forma, pessoal, de se ver a influência das passarelas na decoração pelas texturas e materiais. Tecidos como veludo, seda e linha, frequentemente usados em peças de vestuário, também são utilizados em estofados, cortinas e almofadas. Além disso, materiais inovadores apresentados nas passarelas podem inspirar novas tendências em móveis e decoração. Por exemplo, o uso de materiais sustentáveis e reciclados na moda também incentiva a decoração de interiores a seguir o mesmo caminho, promovendo um design mais consciente e mais ecológico. Vocês vão poder verificar isso aqui, gente, com o recorte que eu trouxe aqui hoje para vocês da minha experiência na Casa Cor 2025, cujo tema justamente remete à questão da sustentabilidade. Padrões e estampa, gente, é outra forma que, a moda influencia também na decoração. Também são uma conexão direta entre moda e decoração. Estampas florais, geométricas ou étnicas
vistas em coleções de moda, frequentemente se traduzem em papéis de parede, tapetes e tecidos decorativos. Por outro lado, um vestido com estampa tropical pode inspirar uma sala de estar cheia de vida e cor, enquanto que um padrão geométrico em uma jaqueta pode ser até inspiração para um moderno e elegante tapete ou até um papel de parede. Gente, estilo e conceito você pode verificar tanto na passarela como no design de interiores. Então, os estilos predominantes nas passarelas também influenciam os conceitos de decoração. Se o minimalismo estiver em alta na moda, pode ter certeza que nós vamos ver espaços mais limpos e mais funcionais nas casas. Por outro lado, se o maximalismo ganhar destaque, você vai notar cada vez mais interiores mais exuberantes e detalhados e vão se tornar até tendência. Além disso, os temas abordados na moda, como retrô ou futurista, também inspiram a decoração, criando ambientes que refletem essas épocas ou visões. Outra forma de influência, pessoal, nos acessórios e detalhes. Assim como os acessórios complementam um look, os detalhes e acessórios de decoração também completam um ambiente. Elementos decorativos como vasos, quadros e luminárias podem ser inspirados por joias, bolsas e outros acessórios de moda. A escolha de um abajur com um design elegante ou de uma almofada com uma estampa de moda pode transformar um espaço, trazendo um toque de sofisticação e atualidade. Eu vou citar cada um dos exemplos aqui do que eu destaquei da minha visão ali, pescando os acessórios que vestiram a Casa Cor 2025. E vocês vão poder ver e entender exatamente essa questão dos detalhes que eu acabei de citar aqui e como os acessórios também compõem a decoração de uma casa. Gente, como moda e decoração de interiores, eles estão intrinsecamente ligadas, as tendências das passarelas podem oferecer uma fonte inesgotável de inspiração para transformar a sua casa. Vale estar atento às cores, texturas, padrões, estilos e acessórios que fazem sucesso no mundo da moda e veja como eles podem enriquecer e renovar os ambientes do seu lar. Agora, pessoal, agora vem aquele momento especial aqui do tema de hoje. Um recorte para mostrar para vocês a exposição Casa Cor 2025. Vocês vão poder conferir aí nas imagens que eu selecionei para esse vídeo todas aqueles itens, aqueles detalhes que marcam a presença da moda na decoração, dos acessórios na decoração e como realmente a moda influencia em tudo isso. Lá eu pude observar exatamente todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês como influência, tanto nas cores, como nas texturas e como nos acessórios em si, e até mesmo nos conceitos. Então, gente, em São Paulo aconteceu de 27 de maio a 3 de agosto, ou seja, recentemente, né, no comecinho desse mês, encerrou-se essa mostra maravilhosa que esteve no Parque da Água Branca, gente. Um parque maravilhoso, realmente um paraíso no meio de São Paulo, né, e trouxe um tema aqui muito bacana, que chama Semear Sonhos, em mais de 70 ambientes dedicados à arquitetura, ao design e à sustentabilidade, integrando a natureza à cidade. Então, gente, é exatamente essa preocupação que existe na moda pela sustentabilidade, que eu sempre ressalto aqui para vocês, essa mesma preocupação está presente também aqui pelos arquitetos, designers, no campo da decoração. Então, gente, esse evento, que é a maior plataforma cultural de arquitetura da América, também contou com outros eventos em diversas cidades do Brasil, como Itapema e Bahia. Então, não foi só aqui em São Paulo, não, pessoal. Essa é uma grande mostra da América, então ela esteve presente aí em outros locais do Brasil. Essa exposição, gente, buscou criar futuros desejáveis através da integração entre cidade e natureza e da colaboração para soluções inovadoras e sustentáveis. Então, tudo ali foi pensado com esse propósito, gente. O Parque da Água Branca é um espaço urbano
com vegetação de Mata Atlântica preservada. E eu vou falar para vocês, gente, é um verdadeiro paraíso. É muito lindo quando você está percorrendo ali tanto o espaço externo como interno da mostra, que é num prédio de um edifício tombado ali, que faz parte das construções do parque. Você pode mirar pelas janelas, passando de um ambiente a outro, as imagens de vegetação da Mata Atlântica nativa, gente. Então, espécies maravilhosas, muitas árvores e até um lago no meio do parque. É muito lindo de se ver, gente. Então, foi feita exatamente essa simbiose, essa integração, mostrando que é muito possível, sim, se integrar espaços urbanos com a natureza, bastando ter respeito e se preocupando com questões de sustentabilidade. Então, gente, esse parque histórico e cultural e todo o evento propôs justamente essa reflexão sobre o futuro, né? E a integração de as áreas verdes à cidade. Então, como fazer isso, como colaborar, como respeitar e como parar para pensar como esses dois itens têm que estar realmente integrados e, porém, serem muito, muito observados para que haja respeito e integração. Essa foi a 38ª edição da mostra, gente. Então, logo na entrada, o percurso começou com os jardins sensoriais assinados por Simone Campos e Helena Elias, seguidos pelo Bosque do Silêncio, do veterano Mauro Contesini, que valorizou os pinheiros existentes sem intervir. Então, gente, muitos artistas ali utilizaram a natureza do próprio local para expor os seus objetos sem interferir nela, sem agredir, sem interferir. Na sequência, pessoal, veio a instalação Ninho, do Marco Brajovic, que simboliza a conexão entre o humano e a natureza. Todas as construções ali, pessoal, são temporárias e seguem as diretrizes de tombamento, com melhorias realizadas nos prédios, tais como limpeza interna, higienização das fachadas, instalação de elevadores para acessibilidade, etc. O evento contou com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é a CEMIL, e do Governo do Estado de São Paulo. Agora, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês os meus destaques pessoais, o meu olhar em relação à moda e aos acessórios que vestem a casa. Gente, logo na entrada da mostra, que é na entrada da casa, daquele edifício lindíssimo tombado, me deparei com uma estátua, tá? Um pilar de madeira, imitando a silhueta de uma mulher, com flores, adornos na cabeça, como se fosse o cabelo de uma mulher. Então, gente, olha que criatividade, né? O adorno da cabeça, simbolizando o cabelo, eram flores. E ficou muito lindo. Vocês vão poder conferir aí nas imagens. Em outro ambiente, na parte interna da mostra, um panô de tecido colorido com tranças, também um tecido sobrepostas ao restante do panô, como se fosse colares pendurados, gente. Então, isso é o que eu venho a chamar e que eu já trouxe aqui num dos episódios na mostra que teve do Itaú Cultural sobre tecidos e a arte de vestir, as tramas e moda, enfim. Aqui vem o mesmo olhar, pessoal. A gente notou ali no decorrer da mostra muitos objetos vestíveis da casa, tá? Enfeitando a parede. Então, muitas coisas que você pode utilizar no seu vestuário estão presentes ali como itens de decoração de um ambiente. Então, gente, é muito interessante. Passeando mais um pouquinho pela mostra, em cima de uma mesa em um dos ambientes, um livro intitulado Morar é Viver, de Marina Linhares. E sobre o mesmo, esse livro, um enfeite de mesa semelhante a um colar, com tramas de tecido trançados, exatamente como se fosse um colar. Então, pessoal, vocês vão poder conferir aí como é muito possível utilizar um próprio objeto de decoração no seu vestuário e vice-versa. Gente, num puff lateral, num sofá, com tecido estampado em cor terracota, com estampas tribais. Aqui, para vocês verem a influência das cores e das estampas
tanto sendo utilizados em itens do vestuário, como no vestir a casa, né, na textura de um sofá, na cor de um sofá ou de um puff. E as estampas a mesma coisa, pessoal. Agora a gente vai se aproximar da primavera, verão, vão surgir aí as estampas florais e tribais, exatamente como no "vestuário", entre aspas, da casa. Tons de bege e marrom claro no sofá, contrastando com o puff na cor terracota. Aqui eu faço uma ressalva e um destaque todo especial para a questão dos tons, das paletas de cores, né? O tom de bege contrastando com o terracota, o marrom claro com esse mesmo tom terracota, dando contraste e uma integração da paleta de cores. Exatamente como pudemos observar em toda a coleção, em todas as tendências que eu trouxe aqui para vocês, sobre as cores do outono e inverno de 2025. Gente, em uma parede, eu pude notar divisória de ambientes, eh, notei um longo colar com peças coloridas e bolas e alguns entremeios em tons neutros, beges, como enfeite de parede. Então, gente, um longo colar enfeitando com entremeios, com tons, nuances de beges, novamente aqui, tanto a questão dos acessórios, né, presentes na decoração, como a questão da paleta de cores, né, do minimalismo, do neutro, também presente aqui na decoração. Em uma outra escrivaninha de um quarto, uma peça redonda decorativa enfeitada com bolas de cristais sintéticos e aplicações em tecidos estampados e coloridos. Gente, exatamente como qualquer acessório. Bolas, cristais sintéticos são os mesmos materiais que utilizamos para confecção de acessórios, são utilizados também no deco. Gente, em outra sala, uma sala de estar, por cima de uma mesa de centro, em pedra, notei um livro da Dior em cima da mesa, ou seja, um livro de moda, uma moda fazendo parte da decoração do ambiente. E um outro acessório decorativo parecendo um conjunto de 3 pulseiras, entre aspas, que na verdade eram 3 argolas em trança de tecido e aplicação de pedras naturais, gente. Então, para vocês verem que os mesmos materiais que compõem os acessórios são utilizados para vestir objetos de decoração de uma casa. E uma outra mesa de centro na sala, gente, uma pedra natural, uma gema inteirinha de ametista decorando o ambiente. Ela era o item central desse ambiente, tá? Então, para vocês verem mais uma vez que não só nos acessórios, mas também na decoração da casa, as pedras naturais estão sempre presentes, gente. Elas, além de trazerem toda uma beleza natural ao seu ambiente, elas também para quem acredita, e aí vocês vão ver que isso é muito, interessante, porque até um dos próximos temas que eu vou tratar aqui com você vai ser um destaque para as pedras. Até Freud dizia que as pedras têm significados, propriedades e características, e elas sim têm muito poder, tá. Então, gente, isso daí, utilizando na sua casa, vai ter poder de trazer as melhores energias para dentro do seu ambiente. Gente, eu notei também um varal de tecido, gente, bordados abaixo de uma janela, enfeitando a parede inteira acima de uma bancada. Gente, era um verdadeiro, varalzinho mesmo, com pedaços de tecidos. Então aquilo que você usa no seu vestiário, está ali transposto por uma parede, formando ali o beiral de uma bancada. Gente, entre outras 2 janelas, próximo desse varal, eu encontrei um tecido estampado e colorido com um pingente longo pendurado na parede. Gente, pingentes, aplicações de pingentes tanto em colares como em roupas, até nos itens de decoração. Em cima de uma outra bancada, eu notei um par de brincos, pessoal. Isso mesmo, um par de brincos pendentes em acrílico colorido dentro de uma estrutura acrílica com fundo de papel com um desenho pop art. Então, gente, como se fosse um porta-retrato, mas numa estrutura acrílica, decorando ali uma bancada, um par de brincos pendentes, né?
fazendo ali a decoração de um ambiente, se tornando um item muito criativo de decoração e ainda com um fundo de arte, pop art, como desenho. Então, gente, para vocês verem que os acessórios e a moda, ela realmente está muito interligada com a sua casa. E você pode trazer itens do seu vestuário aí para sua casa. E você vai entender como e por quê. Vocês devem estar achando, mas como assim? Será que eu vou pegar um colar meu que eu uso e pendurar na parede? É mais ou menos isso, gente. E também tem até colares que enfeitam vasos, gente. São aqueles do tipo japamala, que são cheios de pedras com pingentes em tecidos. Em outra parede, dois panos pendurados com sobreposições de tecidos e estampas de folhas. Pessoal, olha agora que interessante, um item do vestuário que vai compor muito bem a sua casa, tá, e que inclusive visitando a mostra foi, o que eu mais escutei das pessoas que estavam ao meu redor. Eh eu vou fazer isso, as pessoas falavam assim: "Eu vou fazer isso, eu vou pegar esse item que eu tenho lá e pendurar na parede e fazer dessa forma aqui, que vai virar um objeto de decoração. Eu nem preciso gastar dinheiro". Olha só, gente, basta criatividade. Eu estou falando de um lenço. Sim, um lenço, um acessório muito versátil para compor o seu look e também para vestir a sua casa. Eu encontrei um lenço tipo chale estampado em um canto de um ambiente, em cima de um galho de árvore. Esse mesmo lenço é para ser usado no vestuário, como eu falei para vocês, não é nenhum lenço especial, é um lenço de vestuário mesmo, que você pode usar no seu vestuário como proteção para o frio ou até para complementar um look, dando destaque ao seu visual. Então, gente, é muito possível sim você usar itens que você tem aí para compor a decoração da sua casa sem precisar gastar mais. Próximo, outra janela, gente, um grande enfeite de parede com tranças em tecidos coloridos e búzios bordados aplicados. Gente, os búzios também, eles compõem muito bem os acessórios, principalmente aqueles para dar uma cara de ar praiano, né? Que você usa no verão, que você usa na praia, ou até fora dessas épocas, os búzios que são muito utilizados nos acessórios também aqui estão presentes na decoração de uma casa. Gente, em cima de uma cabeceira de cama, na parede, olha aqui novamente, uma echarpe vermelha com outras nuances de cor, outro item diretamente do closet para a parede da sua casa. Gente, então façam isso aí, observem a dica, eu vou mostrar para vocês aqui na foto que está no vídeo, e vocês vão poder sim decorar aí a própria cabeceira da cama de vocês, acima da cama de vocês, com um belo lenço estampado e vai ficar muito original, muito criativo. Na própria cabeceira dessa mesma cama, desse ambiente, eu encontrei bordados em linhas grossas de tecido, formando um desenho geométrico. Então, gente, era bordado mesmo na cabeceira, tá? Então, você não precisa gastar com outro tipo de trabalho, não é mesmo? Às vezes a laca, outra coisa, outro material mais sofisticado, mas não, você pode simplesmente bordar a cabeceira da sua cama, que vai ficar uma coisa muito ligada às tendências atuais. Aliás, gente, eu pude sentir e notar nessa mostra, que realmente tudo aquilo que é manual, artesanal, o feito à mão, esteve muito vivo e muito presente na mostra. Então, assim, mais uma vez, está mais valorizado do que nunca o trabalho manual, o trabalho artesanal. Então, gente, eu vi muita cerâmica, muita coisa assim, remetendo a brasilidades, coisas, remetendo ao Nordeste. Então, assim, tudo muito natural, tudo muito de bom gosto, porém, sem exorbitância, sem muito riqueza de detalhes, sem muito rococó. A moda casa e decoração, ela está muito justa, muito sensata, muito plena e muito artística. Então, gente, usem, abusem do que é arte, criação, do que é brasileiro, que está em alta nas tendências de decoração. Gente, tecidos grossos, vazados, separando dois ambientes como se fosse uma cortina.
Então, gente, tecidos, você não precisa se preocupar muito com algo muito estruturado, mas, de repente você tem um grande chale aí com muitas franjas, isso daí colocado de repente numa estrutura tipo um miombo, vai enfeitar, vai decorar sem você precisar gastar muito, sem você precisar, se preocupar com esses tipos de padrões. Gente, mais tranças de tecidos em sobreposições de comprimentos pendurados na parede. Em cima de uma bancada também pude notar um colar estilo indígena, enquadrado como enfeite. E na parede também vários quadros em sequência, 9 quadrinhos, enfileirados em sequência, três, mais três e mais três, com modelos diferentes de colares indígenas em tecido e outros materiais. Vocês vão poder conferir tudo aqui nas imagens que eu selecionei para vocês durante a minha visita à mostra. Um sofá em um dos ambientes com bordados de miçangas, pessoal, assim como nos acessórios. Então você imagina um sofá da sua casa bordado com miçangas? É muito criativo, é muito interessante. Fica muito bonito. Então, gente, aproveitem dessa onda do artesanal para realmente criar e sair inovando aí. Se você tem um talento para isso, aproveite para rechear a sua casa de trabalho artesanal. Pequenas telas pintadas com aplicações de tecidos também foram vistas na mostra e várias pedras naturais decorando as bancadas, gente. Colares com pingentes de tecido decorando o vaso, assim como eu falei para vocês, esses mesmos colares podem ser usados no corpo, como japamalas, tá? Que fica muito bacana. Panos de tecidos pendurados do teto ao chão, simplesmente grandes panos de tecido, assim como eu vi na mostra do Itaú Cultural, como eu falava para vocês. Esculturas feitas em capim dourado, gente. O capim dourado é um item que é muito utilizado nos acessórios. Ele traz um ar mais rústico, mais natural. Você encontra bastante destaque quando você viaja, em voos internacionais. Sempre tem lojas de souvenirs que apresentam peças com capim dourado. E no Nordeste também é muito visto. Os estrangeiros dão muito valor ao que é nosso, o que é natural, e nós também, por nossa vez, deveríamos valorizar sempre cada vez mais. E nessa mostra, houve sim um destaque para esse tipo de material, aí para vocês verem que não é só brinco e colares que dá para ser feito com capim dourado, mas verdadeiras esculturas enormes do tamanho de pessoas decorando os ambientes da casa. Gente, um quadro com imagem de homem sentado, todo em fios coloridos, novelos, com fundo de tecidos amassados. Abajures com aplicações em fios e bordados em tecidos. Então, até abajur, gente, bordado com tecido. Enfeite de peixe, então tudo muito natural. Enfeite de peixe pendurado como se tivesse sido pescado, com bordados em tecidos e miçangas. Então, tudo aquilo que vem do vestuário e dos acessórios esteve presente nessa mostra. Gente, até bolsas decorativas eu encontrei no meio dos ambientes da casa. Bolsas decorativas com aplicações de tecidos e miçangas, aí complementando o look da sua casa. Gente, eu vi também tela inteira bordada em tecidos, misturando as texturas, panô com retalhos de outros panôs. E agora, para finalizar, as minhas sensações sobre essa mostra, o que me chamou muito a atenção foi uma das últimas coisas que já estava ali no ambiente externo de saída, foi um quadro com 2 moças elegantes no estilo retrô, aquele estilo vintage, em uma escadaria, mostrando pinturas ao fundo e com aplicações de tecidos, capas de revista de moda Vogue e também com um belo colar de pérolas no pescoço. Então, gente, esta obra realmente retrata com maestria tudo que eu estava deixando aqui, eh descrito aqui para vocês hoje nesse episódio. Então, gente, a gente encontrou num único elemento, um único quadro, o estilo retrô retratado ali, pinturas ao fundo da tela, aplicações de tecidos, capa da revista de moda, provando que a moda dita decoração. E a Vogue, gente, que é uma das revistas mais influentes do mundo. E um belo colar de pérolas
na figura que estava ali pintada, retratada no quadro. Então, gente, mais do que nunca está provado aqui que moda e decoração têm tudo a ver. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!